Last night, Poland's airspace was breached 19 times by drones manufactured in Russia. The assessment of Polish and NATO air forces is that they did not veer off course, but were deliberately targeted. The Polish Air Force, assisted by our allies from the Netherlands, Italy and Germany, shot them down. Property was damaged, but fortunately, nobody was injured. As Prime Minister Donald Tusk reminded us this morning, even though NATO is not at war, Russian aggression strikes beyond Ukraine. We are taking appropriate measures. First, Poland has activated NATO's Article 4, which provides for joint consultations between NATO allies, quote, whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence, or security of any of the parties is threatened, end quote. We believe Russian provocations call for further strengthening of NATO's eastern flank. Esse que você acabou de ouvir falando é Radosław Sikorski, o ministro das Relações Exteriores da Polônia. Em suas tensas palavras, ele confirma algo que muitos especialistas temiam que pudesse acontecer um dia. Pela primeira vez, desde que a guerra na Ucrânia começou, um país membro da OTAN teve que disparar. Disparar para defender seu próprio território. A tensão escalou rapidamente e as evidências apontavam para algo muito mais sério que um simples acidente. Mas por que a Rússia faria algo tão arriscado? Seria isso apenas um acidente, como o governo russo afirma? Ou será que havia uma estratégia maior por trás disso? Nesse vídeo vamos analisar cada detalhe desse incidente que colocou a Europa no maior alerta desde a Segunda Guerra Mundial. E vocês vão descobrir que as implicações disso vão muito além do que os noticiários estão mostrando. Tudo começou na noite de 9 para 10 de setembro de 2025. A Rússia estava preparando um dos seus ataques mais intensos contra a Ucrânia desde o início da guerra. O alvo era claro: a região oeste da Ucrânia, exatamente onde chegam as armas e equipamentos enviados pelos países ocidentais. E o tamanho do ataque foi impressionante. Estou falando de 415 drones, 40 mísseis. Tudo isso em uma única noite. Mas, dessa vez, algo estava diferente. Durante o ataque, os radares da Polônia detectaram algo inesperado. Vários drones russos haviam entrado no seu espaço aéreo. De um lado, estavam os drones Shahed-136, rebatizados como Geran-2 pelos russos. Essas são armas kamikaze feitas no Irã, agora produzidas em massa na Rússia. Cada drone tem 3,5 metros de comprimento e pesa cerca de 200 quilos. Sua principal vantagem é o preço baixo, entre 20 mil e 50 mil dólares cada. Esse preço permite que a Rússia use muitos ao mesmo tempo para sobrecarregar as defesas. Do outro lado, alguns dos mais avançados sistemas de defesa do mundo, os aviões F-16 poloneses, confiáveis e modernizados com equipamentos compatíveis com a OTAN. Os F-35 holandeses, aviões de última geração que podem se esconder dos radares e detectar alvos pequenos a grandes distâncias. E coordenando tudo, uma aeronave italiana que funciona como um posto de comando aéreo capaz de detectar alvos a mais de 400 quilômetros. Essa comparação mostra a diferença fundamental do confronto. A Rússia usou uma tática de saturação com armas baratas e descartáveis, forçando a OTAN a responder com equipamentos caríssimos e reutilizáveis. E isso também revela um dos maiores desafios da defesa aérea moderna: como se defender de forma eficiente contra ameaças baratas e numerosas. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, confirmou posteriormente que,
19 drones russos violaram o espaço aéreo do país. O presidente ucraniano Zelensky também se manifestou, dizendo que o número poderia ser ainda maior, chegando a 24 drones. From 1 o'clock in the morning, our military recorded the movement of Russian drones in the direction of the border with Poland. This movement is not an accident or a mistake, but a purposeful movement. The Russians used both our territory and the territory of Belarus to enter Polish airspace. Almost 24 drones entered Poland. And from Ukraine's side, it seems they sent less than half of the total number. Russian activity has been calculated. And we see what the situation is in the end, how difficult it was to deal with it. Ukraine offered Poland the necessary assistance in countering the attack. No one can guarantee that there will not be hundreds if there are already dozens of drones. Agora, eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando, seria isso apenas um acidente? E, bem, o governo russo logo se pronunciou dizendo que os drones não tinham como objetivo atacar a Polônia, mas a inteligência ucraniana mostrou algo completamente diferente. Um mapa divulgado pela Ucrânia mostrava que a Polônia estava marcada como um dos principais alvos dos drones, junto com cidades ucranianas. Era mais grave do que parecia. A resposta da Polônia foi rápida e, pela primeira vez, um país da OTAN atirou contra equipamentos militares russos desde o início da invasão da Ucrânia. Aviões de guerra F-16 da Polônia foram mobilizados. Eles receberam ajuda de aviões F-35 da Holanda. Uma aeronave italiana forneceu informações sobre a localização dos drones. Aviões de outros países da OTAN ajudaram com combustível para que os caças pudessem ficar no ar por mais tempo. Em meio a esse cenário tenso, vários aeroportos poloneses foram fechados temporariamente, incluindo o de Rzeszów, que é muito importante para enviar equipamentos para a Ucrânia. Moradores de 3 regiões receberam ordens para ficar em casa. Enquanto isso, equipes de busca encontraram destroços de 7 drones abatidos e de um projétil de origem desconhecida. Houveram também danos a uma casa e um carro, mas, felizmente, ninguém se feriu. Agora, voltando à nossa pergunta, será que isso foi realmente um acidente? Porque a resposta para essa pergunta muda tudo. Pare para pensar. Se a Rússia fez isso de propósito, significa que eles testaram os limites da OTAN de forma deliberada. E, se foi acidental, ainda assim representa uma escalada perigosa. A maioria das autoridades europeias e analistas militares chegou a uma conclusão clara. Para eles, essa incursão foi um teste deliberado. Um especialista em segurança disse que foi uma mensagem para a Polônia e para a OTAN, para testar a capacidade de defesa. Já outro analista viu como um teste para ver como a Europa reagiria. Mas há algo ainda mais estratégico por trás disso tudo. Essa incursão serviu para a Rússia coletar informações de inteligência e, ao forçar a OTAN a reagir, a Rússia pôde observar coisas importantes. Coisas como quanto tempo levou para detectar e reagir aos drones, que tipos de aviões e equipamentos a OTAN usou, quão rápido os políticos tomaram decisões, os membros da aliança reagiram unidos? Em outras palavras, a Rússia estava testando o sistema de defesa da OTAN para ver principalmente sua velocidade, suas capacidades e também sua determinação. É como um hacker que testa as defesas de um sistema antes de realizar um ataque maior. Percebendo a gravidade da situação, a Polônia se viu forçada a tomar uma atitude drástica. Eles escolheram usar o artigo 4 da OTAN, não o artigo 5, e essa escolha foi inteligente. Para entender por que essa resposta polonesa foi tão certeira, precisamos falar sobre algo que poucos realmente compreendem: a diferença entre o artigo 4, que poucos conhecem, e o artigo 5 da OTAN. Essa diferença é tão importante que ela pode muito bem determinar se caminhamos para uma solução pacífica ou para uma guerra mundial. Veja,
O artigo 4 é como uma ferramenta para conversar e resolver crises. Ele basicamente diz que os países devem se reunir e conversar sempre que um deles estiver ameaçado. Diferente do artigo 5, o artigo 4 não obriga ninguém a entrar na guerra. Seu objetivo é fazer todos os 32 países membros se reunirem para conversar sobre o problema. Já o famoso artigo 5, por outro lado, é a regra principal da OTAN. É a garantia de que um ataque contra um país é um ataque contra todos. Mas aqui está o que muitos não sabem. O artigo 5 não obriga automaticamente todos os países a irem para a guerra. Cada país pode escolher como ajudar, incluindo usar força militar. A decisão sobre que tipo de ajuda dar continua sendo de cada país. Para se ter uma ideia, o artigo 5 foi usado apenas uma vez na história. Foi em 12 de setembro de 2001, um dia depois dos ataques terroristas contra os Estados Unidos. Naquela época, a resposta incluiu aviões da OTAN patrulhando o céu americano e navios no mar Mediterrâneo. Mas a guerra no Afeganistão, que aconteceu pouco tempo depois, não foi uma operação oficial da OTAN. Antes do incidente de setembro de 2025, o artigo 4 havia sido usado 7 vezes. A mais importante foi em fevereiro de 2022, quando 8 países do leste europeu se reuniram após a invasão da Ucrânia. Depois dessa conversa, a OTAN decidiu enviar muito mais soldados para a região. E esse histórico mostra que o artigo 4 não se resume a uma mera conversa. Estamos falando de tomada de ações concretas. O padrão mostra que o resultado mais provável das conversas sobre a Polônia seria a OTAN colocar muito mais equipamentos de defesa aérea na Polônia e em toda a região. Você lembra em novembro de 2022, quando um míssil caiu em território polonês, matando 2 pessoas? No início, todos pensaram que foi um ataque russo de propósito, um cenário um pouco parecido com o atual, mas depois descobriram que era um míssil de defesa ucraniano que saiu do curso. Essa experiência ensinou a todos que é melhor verificar bem os fatos antes de tomar decisões que não podem ser desfeitas. E esse acontecimento explica por que a OTAN está sendo tão cuidadosa na sua resposta. Além da reação da Polônia, outros países se manifestaram rapidamente e mostraram que o Ocidente estava unido. O chefe da OTAN, Mark Rutte, foi direto. Disse que a ação foi totalmente irresponsável e perigosa, não importa se foi intencional ou não. Sua mensagem foi clara para a Rússia, dizendo: Putin, pare de violar o espaço aéreo dos aliados. Yes, as I said, a full assessment is ongoing. But of course, whether it was intentionally or not, it is absolutely reckless. It is absolutely dangerous. But as I said, the full assessment is ongoing. And to Putin, I mean, my message is clear. Stop the war in Ukraine. Stop the escalating war, which he is now basically mounting on innocent civilians and civilian infrastructure. Stop violating Allied airspace and know that we stand ready. That we are vigilant and that we will defend every inch of NATO territory. A presidente da Comissão Europeia chamou o incidente de algo nunca visto antes e disse que a Europa defenderia cada centímetro do seu território. Todos os países europeus condenaram o ataque. E quer saber como a Rússia respondeu às acusações? Seguindo o mesmo padrão de sempre, negando tudo e culpando os outros. Oficialmente, o Ministério da Defesa russo disse que seus drones não tinham alvos na Polônia. O representante russo na Polônia disse que as acusações eram falsas e que a Polônia não tinha provas. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin disse que a Europa e a OTAN acusam a Rússia de provocações todos os dias, sem argumentos. Já a resposta dos Estados Unidos, bem, ela foi confusa e mostrou uma possível divisão dentro da aliança. A resposta oficial do governo americano foi normal, confirmando que Washington sabia do incidente e estava conversando com os aliados. Mas uma mensagem estranha do presidente Trump na sua rede social complicou ainda mais as coisas. Em sua publicação, ele apenas dizia: "O que está acontecendo com a Rússia
violando o espaço aéreo da Polônia com drones? Lá vamos nós. Ninguém entendeu direito se ele estava criticando a Rússia ou duvidando da história. Agora, uma coisa sobre esse incidente ficou bastante clara. Ele representa uma escalada perigosa e move parte do conflito da Zona Cinzenta para um confronto direto, mesmo que de forma limitada. Ele mostrou ao mesmo tempo duas coisas: que a Rússia está ficando mais ousada em testar os limites da OTAN e que a OTAN consegue responder de forma rápida e coordenada. Esse incidente não deve ser visto como algo isolado, mas como parte da estratégia de guerra híbrida que a Rússia utiliza contra o Ocidente há mais de 10 anos. Essa estratégia mistura mentiras, ataques cibernéticos, sabotagem e pressão militar para desestabilizar inimigos, sem chegar a uma guerra tradicional. Mas o que podemos esperar que vai acontecer agora? Bem, se nos basearmos pelo que aconteceu no passado, a conversa da OTAN provavelmente resultará em muito mais equipamentos de defesa aérea na Polônia e região. A OTAN provavelmente vai querer mostrar que provocações como essa terão como consequência uma defesa ainda mais forte. O fato de não ter havido vítimas e ambos os lados terem evitado uma escalada maior evitou o pior cenário. Mas uma coisa é fato: uma linha perigosa foi cruzada. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Polônia fez certo ao escolher o artigo 4 em vez do artigo 5? Deixe sua resposta nos comentários. Se este conteúdo foi útil para você entender melhor este momento histórico, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem também se interessa por esses assuntos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo análises sobre os eventos que estão mudando o mundo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.